Olá, pessoal. Como vocês estão? Eu sou a professora Adriana Piva e vou conversar com vocês hoje sobre algumas questões da prova para professor, as questões comuns a todos os cargos, né? E aí envolve, entre outros cargos, o de professor de educação infantil e de professores de primeiro e segundo ciclo, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a prova para a gente ir lendo a questão e aí eu vou fazendo os comentários, certo? Eu vou discutir com vocês as questões 1, 2, 5 e 6, certo? Da prova comum a todos os cargos. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Muito bem. Primeira questão. É correto afirmar que, em uma perspectiva curricular crítica, a estrutura da escola e suas formas de organização não interferem no fracasso ou no sucesso escolar de inúmeros estudantes? Então, alternativa A, certo? Alternativa B. A aprendizagem dos conhecimentos disciplinares é um fator secundário no desenvolvimento dos sujeitos, visto que há outros saberes que devem ser desenvolvidos. Alternativa C. A escola concebe e trata o educando como um ser produto e produtor de culturas. E alternativa D. As práticas pedagógicas pouco contribuem com a promoção das desigualdades, pois inserem-se em um outro contexto social. E aí? Qual a alternativa correta? A alternativa correta está bem evidente aí, certo? É a alternativa C, conforme foi estabelecido no gabarito preliminar, né? Está correto esse gabarito. Né? Numa perspectiva curricular crítica, eu não posso considerar que a estrutura da escola, suas formas de organização, né? A forma de organizar suas práticas, o material utilizado, as metodologias, a relação professor-aluno, não interferem no fracasso ou no sucesso escolar dos estudantes. É o contrário, né? Perspectiva curricular crítica, ela está justamente dizendo que esses elementos são fatores importantíssimos na consideração do fracasso ou do sucesso escolar do estudante. Esse fracasso ou sucesso não depende somente do aluno. Né? Esse é o ponto-chave da teoria, né, da perspectiva curricular crítica do currículo, certo? Então, a alternativa A está errada. A alternativa B vai falar sobre os conhecimentos disciplinares como sendo um fator secundário no desenvolvimento dos sujeitos. Não, né? A teoria curricular crítica, ela coloca no centro o sujeito. A partir do sujeito, a partir das necessidades de desenvolvimento do sujeito, é que devem ser pensados os conhecimentos disciplinares. Isso não significa que esses conhecimentos disciplinares sejam secundários, certo? Eles são importantíssimos, a partir, né, do trabalho com os conhecimentos disciplinares que as habilidades, as capacidades do sujeito serão desenvolvidas. Não é mais o foco, mas não se torna, por conta disso, secundário, certo? Então, né, é sutil aí a diferença, mas que torna essa alternativa B incorreta. A alternativa D, as práticas pedagógicas pouco contribuem com a promoção das desigualdades, pois insere-se em outro contexto social. Não, né? Na perspectiva crítica, do currículo, se compreende que a escola é uma dimensão da sociedade, e ela não é uma dimensão isolada, neutra, né? Não permeável a valores, a práticas, a hierarquizações, né? Que são realizadas na vida social. Por ela não ser impermeável, né, a esses elementos, se a gente utiliza práticas excludentes, tais quais as práticas sociais excludentes, a desigualdade vai ser reproduzida, a desigualdade social vai ser reproduzida também dentro da escola, né?
Se vocês quiserem buscar nos referenciais, nas proposições curriculares de Belo Horizonte, no documento, né, dos fundamentos, vocês encontram essa discussão lá na página 7, certo? Então, a alternativa correta é a C. A escola concebe e trata o educando como um ser produto e produtor de culturas, certo? Então, esse sujeito que está com a gente, ele traz uma cultura, né? Ele é determinado pelo contexto de onde ele vem, no sentido de ser embebido de valores, de práticas, de formas de ver o mundo, de pensar o mundo, só que ele não é só determinado, ele também cria, né? Ele também produz cultura, ele também produz novos valores, novas formas de pensar, de ver, expressar o mundo, certo? Então, essa é a dimensão central aí quando a gente pensa numa perspectiva curricular crítica. Então, a alternativa C é a correta em relação à questão 1. Vamos, então, para a questão 2. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta, certo? Então, vamos lendo frase por frase, já pensando aí, né, se ela é verdadeira ou falsa, ok? A escola tem um papel fundamental na vida da criança, pois traz algo completamente novo ao curso de seu desenvolvimento. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, certo? Então, a escola não é o único formador, né, o único espaço de formação da criança, mas é um espaço importantíssimo, né, trazendo perspectivas novas, desde do que diz respeito ao convívio com sujeitos que trazem outras perspectivas, né, outras realidades, outras determinações culturais, até as próprias práticas escolares que trazem uma especificidade, né? Enquanto um processo sistematizado de aprendizagem, certo? Então, a escola traz algo novo que vai contribuir para o desenvolvimento da criança, e é por isso que, né, a gente considera a escola, né, a nossa sociedade considera a escola como um espaço importante nesse processo de desenvolvimento, certo? Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa, as ações educativas escolares devem direcionar-se para intervir na zona de desenvolvimento potencial. Essa questão aí, né, essa afirmativa, ela gerou uma certa polêmica, uma certa dúvida, mas vamos pensar, o que é a zona? Existe zona de desenvolvimento potencial? Não exatamente, né? O que Vygotsky vai falar é da zona de desenvolvimento proximal. O que é essa zona de desenvolvimento proximal? Aquele espaço entre o nível de desenvolvimento real, né, que a criança já alcançou, né, aquilo que ela já sabe fazer com autonomia, né, o nível de desenvolvimento real já alcançado pela criança, e o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que a criança pode vir a aprender e ela já consegue realizar com a ajuda de outra pessoa, seja de outra criança que já sabe aquilo, seja de um professor, de um adulto, certo? Então, o nível de desenvolvimento potencial é aquilo que a criança né, que ela consegue, ela vai conseguir, ela já consegue fazer, mas ainda com a necessidade da ajuda de outro. E é na distância entre esses dois níveis, que vai ser chamada de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que está próximo da criança aprender, certo? Que considera, portanto, que ela já sabe aquilo que ela consegue fazer com a ajuda de outros, ok? Então, é sobre essa zona de desenvolvimento proximal que devem intervir as ações pedagógicas, certo? É claro,
né? Ao pensar em zona de desenvolvimento proximal, eu vou considerar os dois elementos, tanto o que ela já sabe, quanto o que ela pode vir a saber, certo? Mas não está de todo preciso, correta essa frase ao falar, né, do nível potencial como uma zona de desenvolvimento potencial, certo? Então, essa afirmativa, ela pode ser considerada falsa, ok? Afirmativa 3. O planejamento das ações educativas escolares deve levar em conta as singularidades das crianças. Sim, né, sem dúvida, o tempo inteiro as proposições curriculares de Belo Horizonte estão falando sobre isso, né? Da importância de se considerar as especificidades dos sujeitos que estão ali, né? Tanto no que diz respeito à fase da vida a que aquelas crianças pertencem, o contexto social, grupal ao qual ela pertence, quanto em relação às especificidades individuais dela, certo? Então, é essencial que esse planejamento considere as singularidades das crianças, ok? Então, verdadeira também. E a quarta afirmativa, a avaliação passa a ser um processo contínuo, porque o importante é a aprendizagem que já ocorreu, né? Essa afirmativa, ela está em contradição justamente com essa perspectiva do desenvolvimento, né? Proximal, da zona de desenvolvimento proximal, porque o importante não é o que ela já aprendeu. O que ela já aprendeu é importante, o que ela já sabe é muito importante, mas não é o único elemento, né, a ser considerado. É importante que se considere também aquilo que ela pode vir a aprender, certo? Então, esses dois elementos que precisam ser considerados, e isso não está dito nessa quarta afirmativa, ok? Então, a avaliação, ela precisa ela é um processo contínuo, sim, ela precisa ser justamente para poder gerar essa capacidade dos educadores, né? Essa possibilidade dos educadores ir acompanhando as conquistas das crianças, porém, isso não se faz, né? Não se deve, o fato da avaliação ser um processo contínuo não é justificado por ser importante somente o que já foi aprendido, certo? Justamente para poder identificar aquilo que a criança ainda não sabe, né, fazer sozinha, ou que ela ainda não conseguiu aprender completamente, e também o que ela já conseguiu aprender completamente, né? Esses dois elementos, a partir da percepção desses dois elementos que a avaliação vai me possibilitar perceber, que eu vou poder planejar e realizar as intervenções pedagógicas. Então, é esse, né, o motivo, a razão da avaliação, da importância da avaliação ser um processo contínuo, ok? Então, a quarta afirmativa está incorreta. Portanto, a alternativa correta, né, eu falei a quarta assertiva, né, a quarta afirmativa está incorreta. Considerando isso, então a gente tem VFVF, certo? Ou seja, a alternativa correta, a questão 2 é a alternativa A, certo? Também em consonância aí com o gabarito disponibilizado pela prefeitura. Algumas pessoas colocaram, né, impuseram recurso em relação a essa questão, especialmente considerando a afirmativa, a segunda afirmativa, mas acho pouco provável desse recurso ser aprovado, né, ser aceito. Acredito que o gabarito dessa questão vai se manter, certo? Então, vamos agora para a questão 5. De acordo com os percursos curriculares e trilhas de aprendizagens para a Rede Municipal de Educação em tempos de pandemia de Belo Horizonte, são intenções educativas em uma perspectiva emancipadora, inclusiva e integral, exceto, né? Então, aí um primeiro ponto aí que a gente precisa
de atenção, né? O exceto, ou seja, a gente tem que procurar a alternativa incorreta, ok? Outro elemento que a gente precisa considerar, a gente está falando aqui dos percursos curriculares criados durante o período de pandemia, ou seja, no período em que as escolas ficaram fechadas, né? Então, essas orientações vão ser vão indicar atividades práticas que vão ser realizadas pelas crianças em suas casas, certo? E não no espaço, no tempo escolar. Então, considerando esses dois elementos, vamos analisar as afirmativas, as alternativas, né? Alternativa A, tratamento crítico da informação, objetivando que os estudantes ampliem a capacidade de análise da realidade para nela se inserirem de modo crítico e ativo. Perfeito, né? Corretíssima essa afirmativa, não tem como, né? Não tem o que se questionar em relação a ela. O tempo inteiro, né, as proposições curriculares de Belo Horizonte estão falando da importância do conhecimento produzido, gerado, construído pelo processo educativo, possibilitar a análise da realidade, né? Tratamento de informação, né? O tratamento crítico da informação também pode ser, a gente pode remeter esse elemento aí às intenções educativas, né? Da educação básica estabelecidas pela rede de Belo Horizonte. Então, está corretíssima essa alternativa A. Alternativa B, uso de expressão em múltiplas linguagens, incorporando as tecnologias da informação e da comunicação às práticas pedagógicas. Bom, período de pandemia, mais do que nunca, exigiu, né, o uso das tecnologias da informação e comunicação, né, das tecnologias digitais, e aí as mais variadas, né, de acordo com as possibilidades dos estudantes, das escolas, das redes, dos próprios professores, né? Então, desde vídeos, áudios, aulas online, enfim, a tecnologia foi um instrumento, né, de mediação aí do processo educativo essencial, as tecnologias digitais, certo? As tecnologias da informação e da comunicação. Então, corretíssimo, né? Além de outras tantas linguagens que também as proposições curriculares de Belo Horizonte apontam como necessárias, né, de serem trabalhadas, e que, né, tornando inquestionável também essa alternativa B. Alternativa C, organização de tempos e espaços de modo fixo, objetivando criar condições para que tanto a escola como a casa dos estudantes ou da estudante se constituam como espaços culturais visando a formação integral. Olha, é aí que está o problema, né? Essa alternativa é que a gente pode considerar a equivocada, né? A que a gente está buscando. Por quê? Olha aqui, organização de tempos e espaços de modo fixo. É possível? Faz sentido a gente pensar isso numa educação remota? Não, certo? Não, a base, né, desse processo de educação remota, especialmente sem o uso de aulas online, né, onde o aluno está presente naquele momento, aluno e professor está presente naquele momento, a base, né, dessa perspectiva é justamente a assincronicidade, ou seja, a não definição fixa do tempo, a não fixação do tempo, a não fixação do espaço. A aula, né, a escola, ela define um tempo e espaços fixos para o ensino-aprendizagem, né? Então, todo dia, naquele horário, eu vou para a escola e lá eu espaço para aquela, né, para aquele processo sistematizado de aprendizagem, certo? Na educação remota, isso se perde, né? Ou se ganha outras possibilidades, né? De tempo e de espaço. Então, eu posso estudar na minha casa, eu posso estudar numa praça, eu posso estudar numa lan house, né? No centro de informática, enfim, no meu trabalho,
certo? Eu não tenho mais um espaço fixo para o estudo. E eu posso também estudar no meu tempo, né? Na hora que eu defino como a mais adequada, certo? Então, esse é o problema da alternativa C, ok? O restante, né, da afirmativa a gente poderia bem considerar correta, né? Criar condições para que tanto a escola como a casa dos estudantes se constituam como espaços culturais, visando a formação integral, sim, né? Então, quando a escola se fecha durante a pandemia, a casa dos estudantes passa a ser um espaço para esse estudo, né? Porém, né, a primeira parte, especialmente aí dessa frase, está errada. E mesmo que a gente não conheça esse documento, né, os percursos curriculares de Belo Horizonte, mesmo que a gente não conheça esse documento, a gente já teria condição de acertar essa alternativa, considerando essa reflexão, né, sobre a organização de tempos e espaços de modo fixo, ok? Alternativa D, interação crítica e ativa com o espaço físico, social e cultural ao seu redor, compreendendo a comunidade, os territórios, a cidade, o mundo, como espaços formativos caracterizados pela diversidade ecológica, social e cultural. Perfeito, né? O tempo inteiro as proposições curriculares de Belo Horizonte estão trazendo a importância desse olhar para o entorno, né? E como esse olhar para o entorno é gerador de aprendizagem. Portanto, na questão 5, a alternativa, né, correta é a alternativa C, certo? Porque ela, na verdade, é incorreta, né? O que a gente não pode afirmar em relação aos percursos curriculares de Belo Horizonte, certo? Percursos curriculares e trilhas de aprendizagem para a rede municipal em tempos de pandemia. Certinho? Então, vamos para a última questão aqui sobre minha responsabilidade, das questões comuns a todos os cargos, que é a questão 6. O currículo referência de Minas Gerais concebe a educação integral como? Então, outro documento aí, né, que não foi colocado como bibliografia sugerida, né, tanto o anterior quanto esse, não foi indicado como bibliografia sugerida, mas é apontado como documentos que podem ser tratados, né, pelo edital. Então, vamos lá. Currículo Referências de Minas Gerais concebe a educação integral como? Então, educação integral, o que é isso? A, construção do conhecimento a partir das diversas dimensões humanas. B, uma organização que se dá a partir da hierarquização dos saberes, garantindo a construção do conhecimento. Não, né? Já posso falar aqui que a B está errada. A educação integral, o princípio dela é justamente a não hierarquização dos saberes, certo? O reconhecimento de que a multiplicidade dos saberes precisa ser considerada para o desenvolvimento integral do sujeito, né? Uma vez que somos múltiplos, né? Multidimensional, né? Então, a B está errada. C, um processo da experiência vivida a partir dos conteúdos ensinados, quando da permanência da criança na escola por um período de pelo menos 7 horas diárias. Olha aí, essa alternativa ela pode gerar confusão, né? Por quê? Porque quando a gente fala educação integral, muitas pessoas associam a educação integral aos projetos de educação integrada, né? Escola integrada, né? E várias denominações aí que as redes foram criando para indicar aquela ação desenvolvida pela rede no contraturno do estudante, né? Então, quando o estudante permanece na escola além do período regular de ensino. Mas não, quando a gente fala educação integral, a gente não está falando desses projetos, desses programas, certo?
É importante que a gente não confunda isso, né? Então, a alternativa C, ela está incorreta. Porque uma coisa é eu falar ensino em tempo integral, né? Então, quando eu falo em tempo integral, aí sim eu estou falando de uma educação ou de um ensino que acontece, né, em 2 turnos, ok? É diferente de eu falar em educação integral, ok? Olha só, sutil a diferença, mas que, né, ela tem uma implicação enorme, né? Alternativa D, a organização de competências e habilidades previamente estabelecidas pela equipe pedagógica. Não, isso valeria para qualquer, né? Não a gente não precisa falar especificamente, né? Não é isso que caracteriza a educação integral, certo? A definição de competências e habilidades vale para qualquer processo educativo. Então, a alternativa correta é a A, né? Que eu não comentei. A educação integral é concebida como a construção do conhecimento a partir das diversas dimensões humanas. Que dimensões são essas? A questão afetiva, criativa, cognitiva, física, certo? As várias dimensões humanas. E se a gente pensa, né, no nosso currículo, de modo geral, ele traz essa perspectiva multidimensional, né? Essa percepção de uma educação integral é uma construção que vem lá dos gregos, pelo menos, né? Quando a gente pensava na ideia, né? Quando se pensava na ideia de paideia, se estava pensando nessa educação integral, né? Da formação multidimensional do sujeito. E o nosso currículo, né, quando a gente vê área de linguagens, artes, né, incluindo aí, né, a língua, a gente trabalha as ciências exatas, as ciências humanas, a educação física, né? Quando a gente pensa esse currículo que traz essas várias dimensões, né, essas várias abordagens, a gente está pensando numa educação integral, ok? Então, é isso, pessoal. A alternativa correta da questão 6 é a alternativa A, tal qual indicado também no gabarito disponibilizado para a gente, certo? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham acertado essas questões, tenham compreendido, né? Mesmo que não tenham acertado, tenham compreendido o sentido, né? Que elas trazem, tanto dos enunciados quanto das alternativas corretas e incorretas, porque, né, são elementos aí importantes não só para a nossa aprovação no concurso, mas para a nossa aprendizagem, certo? Ficamos por aqui. Muito obrigada. Um abraço. Olá, pessoal. Eu vou fazer o comentário de 2 questões do conhecimento comum, da político-pedagógico da prova de PBH, que foi comum a todos os cargos, tá? A questão 3 e a questão 7. A questão 3, ela diz respeito a uma questão da LDB, que dialoga diretamente com a educação inclusiva, né, educação especial. Então, a questão 3 não tinha a menor dúvida, isso estava posto, né, de uma forma muito tranquila, foi uma questão até muito bem elaborada, então não houve dúvida com relação à sua resposta, mas aí eu vou falar de forma geral, então. Sobre a educação bilíngue de surdos, né? Então, quando a gente fala educação bilíngue, a gente está falando dessa articulação entre a língua portuguesa e Libras, né? Libras como primeira língua, ou seja, uma língua de acesso como direito à pessoa surda, e a questão da língua portuguesa como segunda língua. Assinale, então, a alternativa correta de acordo com essa perspectiva dos direitos linguísticos, que é da educação bilíngue. Aí tinha lá, letra A, haverá em cada unidade escolar serviço de apoio educacional especializado, como atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Então, haverá em cada unidade escolar? Não, porque não é toda a unidade escolar que tem sala multimeia ou sala de recurso, né? Então, não é todos, a criança tem direito ao acesso
enquanto educação especial, ela tem direito ao acesso ao apoio educacional especializado, a sala recurso, mas não significa em toda unidade toda unidade escolar terá uma, tá? Não é desse jeito. Então, ele tem direito ao apoio, que pode acontecer na própria escola, preferencialmente na própria escola no contraturno, mas pode acontecer em outros espaços também. Então, a letra A está incorreta por isso, porque não é em todas as escolas, né? Letra B. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá para o longo da vida. Então, essa é a opção correta, né? Então, a educação bilíngue, então, quando a gente faz o teste de orelhinha e já sabe que a criança é surda, ela, naquele momento, a família tem que ser instruída. Se a família é uma família de ouvintes e não de surdos, tem que ser instruída a fazer Libras e se comunicar e ensinar essa criança Libras, e essa criança, desde muito pequenininha, ter acesso ao seu direito linguístico, que é a Libras, né? Então, sim, se eu tenho uma criança na educação infantil que já tem o laudo de surdez, que já é uma pessoa surda, ela precisa ter essa atenção ao longo da sua vida, seja escolar ou como sujeito mesmo, não só na escola, mas como sujeito. Então, a letra B está correta. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior, será ouvida a equipe diretiva da escola. Na verdade, a ideia ainda não é uma lei, né? Preferencialmente que seja um professor que domine Libras para trabalhar com a pessoa surda, mas ainda não tem uma normativa com relação a isso, a LDB não trata disso, e nem a equipe diretiva da escola, né? Isso por exemplo, né? No concurso de Belo Horizonte, não pediu, mas se houver um aluno surdo, um conjunto de pessoas surdas que estão nas escolas municipais de Belo Horizonte, é preciso que prioritariamente seja feita uma contratação dentro do concurso de alguém que domine ou que tenha um conhecimento em Libras, né? É a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como segunda língua, e em português é o contrário, a letra D está absurdamente errada, é o contrário, né? A língua brasileira de sinais para pessoa surda é primeira língua e o língua portuguesa segunda língua. Portanto, a educação bilíngue é a relação entre as duas, tá? Vamos para a questão 7. Aí a questão 7 que a OCP apontou como verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, que é a opção que deu uma certa polêmica aí, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão 7. Então, na questão 7, ela é uma questão do letramento, né? E para colocar verdadeiro ou falso com relação ao letramento. Quero deixar enquadradinho assim para ficar melhor. Então, é o processo de inserção e participação na cultura escrita? Óbvio. Essa talvez seja o conceito mais óbvio que tem do letramento, né? Então, verdadeiro. Apesar de sua relevância para o exame da linguagem verbal, surge a necessidade de pensar novas formas de letramento. Então, essa é uma questão que ficou em aberto, assim, esquisita, né? Muito mal escrita. Então, a relevância para o exame da linguagem verbal. O letramento não tem só uma perspectiva de linguagem verbal. Na verdade, o letramento está em todas as práticas de linguagem, não especificamente da linguagem verbal. Então, ficou muito estranho essa, mas ela está verdadeira, apesar de estar um pouco incompleta, um pouco mal escrita nessa perspectiva, mas ela é verdadeira, né? Então, a necessidade hoje de se pensar novas formas de letramento devido às diferentes questões relacionadas à linguagem verbal, mas à midiática principalmente, né? Os saberes que envolvem os multiletramentos contemplam especificamente habilidades para interagir com a diversidade de culturas e línguas. Então, os saberes que envolvem os multiletramentos contemplam especificamente habilidades para interagir com a diversidade? Não. Ele não contempla especificamente habilidades para interação, mas ele contempla muito uma diversidade de habilidades
que envolve a escrita, a leitura, o modo como eu leio, o modo como eu escrevo, o modo como eu compartilho, o modo como eu faço a reflexão. Então, ela é falsa justamente porque não é só nesse mundo de habilidade que envolve a diversidade cultural e de línguas, mas que envolve todo um conhecimento linguístico, né? Então, dentro de uma plataforma X, eu escrevo de um jeito, na outra eu vou escrever Y. Então, se a gente pegar, por exemplo, o multiletramento ou a práticas de letramento inseridas no TikTok é diferente das práticas inseridas no Facebook, no WhatsApp, que por sua vez no texto, que num panfleto ou no Canva, em que eu faço um cartaz. O cartaz do Canva é diferente do cartaz do chamado do TikTok, é diferente do Instagram, enfim. Então, não é só uma habilidade de interação, de comunicação, é muito mais do que isso, né? É uma habilidade que eu preciso, inclusive, saber construir texto e usar a multimodalidade, né? As multimodalidades, ou seja, usar a imagem, a voz dentro de determinadas plataformas. Então, é falso, e aí deve ter dado muita gente deve ter achado que é verdadeiro, porque pensa na questão da diversidade cultural e língua, isso não está errado, mas não é só isso. Quando coloca contemplam especificamente, ele fecha o enunciado, né? Ele fecha a alternativa. Então, ele contempla. Se não tivesse colocado especificamente, estaria até verdadeiro. Ele contempla, mas contempla outras. Mas quando coloca especificamente, não é só especificamente, né? O letramento multimodal, que é esse que eu acabei de falar, esse que tem uma diversidade de linguagens, né, que opera com o visual, com o áudio, o visual e a questão do texto escrito, como é muito próximo, né, dos letramentos digitais hoje, são multimodais, né, eles apresentam diferentes formas. É uma das propostas da pedagogia dos multiletramentos e está relacionada à referida manipulação de diferentes modos semióticos, ou seja, diferentes modos de ver, diferentes modos de estar no mundo. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, e aí muita gente deve ter achado que a resposta correta era a letra C, por conta da segunda opção, né? Mas, infelizmente, não cabia recurso, é lógico que por conta da mal escrita da alternativa, da segunda alternativa, muita gente fez recurso, mas não vai, eu acredito que não vai ser deferido, porque ali é só uma questão de uma leitura mais cuidadosa, uma leitura, né, foi mal escrito, mas está claro ali que por conta dessa relevância da linguagem verbal na atualidade, a gente tem um processo de diferentes formas de letramento, mas que opera de forma correta, tá bom? Um abraço para vocês, muito sucesso e até mais. Olá, pessoal! Finalmente chegou o grande dia, o concurso foi realizado, tenho certeza que vocês deram o melhor de vocês. Eu estou passando aqui para comentar as questões relativas à gestão, planejamento, avaliação e tecnologias educacionais. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Meu nome é Gleice Emerique de Oliveira e eu vou agora fazer um comentário com vocês em relação às questões 8, 9 e 10 do CTC, que foram os conteúdos comuns a todos os cargos, tá? Então, a primeira questão, aliás, gente, essas 3 questões eu achei assim, mamão com açúcar com pinguinho de mel. Por quê? Porque nós debatemos muito essas questões nas nossas aulas. Então, quem esteve antenado, quem prestou bastante atenção, quem estudou, teve plena condição de acertar essas questões. Então, vamos lá, a questão número 8. Estou compartilhando a prova aqui com vocês, né? Sobre o uso da tecnologia de informação e comunicação no contexto escolar, assinale a alternativa incorreta. Lembra que eu disse para vocês, que a OCP usa muito esse termo incorreto, exceção, não está correto, ou seja, uma forma de deixar à prova as questões um pouco mais complexas. Então, aqui nós vamos procurar a questão que está incorreta.
Então, sobre TICs. A. Possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Sim, a tecnologia ela possibilita essa ampliação de visão de mundo, de visão de contexto, desde que você a utilize de uma forma aproveitável, né? B. A escola deve compreender as novas linguagens, mas não as incorporar, visto que a escola tem como compromisso o desenvolvimento dos conteúdos historicamente produzidos. Essa é a opção que está errada. É ela que nós estamos procurando. Por quê, gente? A escola, para ela compreender o uso da tecnologia no cotidiano, ela precisa incorporar essa tecnologia nos seus processos educacionais. Então, eu não posso achar que a tecnologia é uma coisa e que o processo de ensino-aprendizagem é outra, ou que a tecnologia está aqui e os conteúdos estão aqui. Então, eu preciso entender que nós vamos utilizar a tecnologia no nosso cotidiano como uma ferramenta, um instrumento a mais para o desenvolvimento do nosso trabalho pedagógico. Então, a B é a incorreta. C. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede que se realizam de modo cada vez mais ágil. Sim, né? Hoje, toda a organização, né, dos movimentos, dos encontros, ela acontece muito na rede social, inclusive com pessoas que não se conhecem pessoalmente, vão se conhecer no momento daquele encontro. Então, de fato, nós temos hoje jovens mais engajados com a rede social, né, com as redes sociais e com o uso da tecnologia. D. A cultura digital apresenta forte apelo emocional e induz ao mediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Corretíssimo, né? Então, por exemplo, a gente critica muito a questão do uso do WhatsApp, a forma como se escreve no WhatsApp, como que isso impacta muitas vezes a sala de aula. Uma das críticas que se tem à tecnologia, né, a essa cultura digital, esse mundo digital, é justamente o imediatismo, a rapidez que as pessoas querem as respostas, e isso pode levá-las a ter respostas superficiais sobre os fenômenos que ela deseja pesquisar, que ela quer se debruçar sobre eles. Então, é uma sociedade do imediatismo. Portanto, gente, se você marcou a resposta B, a opção B, você acertou essa questão. Quero crer que todos vocês acertaram, porque eu achei bastante tranquila. Agora vamos para a questão 9, que é sobre avaliação. A avaliação, como compromisso com a aprendizagem de todos, não pressupõe. Então, aqui também eu vou procurar a questão que está errada. Tá? A. Reuniões de conselhos de classe que promovam a reflexão sobre o processo de ensino e de aprendizagem ao invés de notas. Sim, numa avaliação formativa, o compromisso é com a avaliação processual, qualitativa. Então, o conselho de classe é um encontro, né? É um órgão em que vão se encontrar os professores, a coordenação pedagógica, para organizar, para avaliar, para refletir sobre os resultados e os processos de aprendizagem dos alunos. Portanto, a resposta A, ela está correta. B, assembleias de classes sistemáticas para refletir mais detidamente sobre a dinâmica do trabalho e das relações em sala de aula. Sim, aqui eu tenho o engajamento do aluno no processo de avaliação. Então, se no conselho de classe o aluno é avaliado, nas assembleias de classe, os alunos têm voz. Ali eles vão avaliar o processo da escola, as demandas que eles têm para a escola, avaliar a estrutura, as metodologias que foram utilizadas. Então, a B também está correta. C, responsabilidade coletiva pelo aprendizado em sala de aula. Sim. A responsabilidade
da aprendizagem é da escola. Se é da escola, pressupõe um coletivo de professores. Então, todos são responsáveis. Então, justamente para não dar aquela impressão de que tem um professor que sobrepõe-se tecnicamente e qualitativamente em relação ao outro. E destinar no calendário escolar uma semana para as provas, a fim de que os professores possam focar no ensino com vistas à aprendizagem dos alunos. Então, aqui nós temos a nossa questão errada. A avaliação formativa, ela é processual. A avaliação mediadora é processual. Então, eu não tenho que estabelecer uma semana de provas. Aliás, essa é uma luta que a gente tem feito já há algum tempo para que o aluno entenda que todas as atividades que são desenvolvidas em sala de aula, elas são importantes, portanto, precisam ser realizadas. Então, essa questão vai contra toda a proposta de a avaliação com o compromisso da aprendizagem de todos. Então, a questão D é a questão correta, D de dado. Vamos para a questão de número 10. Sobre o processo de construção do planejamento docente, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Tem como referência o PPP da escola. Gente, lembra que eu dizia para vocês que o planejamento do professor, a principal referência dele é o PPP. Então, não tem como eu planejar sem ter essa referencial do tipo de sujeito que essa escola deseja formar. Então, essa primeiro parênteses é verdadeiro. O segundo parênteses, a autonomia do professor está integrada na perspectiva geral do trabalho da área, do curso e da escola. Exatamente. A autonomia do professor, ela se traduz em todas as dimensões da escola, tanto na organização do seu material, tanto na organização das suas avaliações, até a organização mais ampla da escola. Então, essa também é verdadeira. Distinguir o que é necessário do que é contingente. O que seria contingente? É aquilo que vai aparecer no debate por uma curiosidade, por um debate que inicialmente você não tinha previsto que assumiria, né, aquele determinado rumo. Então, quantas vezes a gente está na sala de aula e a gente começa a trabalhar, né, com os alunos, e aí surge algum assunto, e nesse assunto a gente vai desenvolvendo outras propostas que inicialmente a gente não tinha previsto no nosso planejamento, não é verdade? Só um pouquinho aqui. Então, essa é verdadeira, e garantir espaço para conteúdos emergentes não previstos inicialmente. Se eu não prever um espaço para imprevisibilidade, né, ou para conteúdos que vão surgir no momento da apresentação dos temas para os alunos, eu estou engessando o meu planejamento. E o planejamento, uma das características dele deve ser a flexibilidade, tá? Então, todas as opções que estão aqui, elas são corretas, tá? Então, provavelmente se você errou, provavelmente você não soube distinguir o que é necessário do que é contingente, né? A gente precisa, mesmo que a gente vá trabalhar assuntos ali que estão, de certa forma, aleatórios ou estão vinculados ao conteúdo que nós estamos trabalhando, mas ele não é a essência do nosso trabalho. Então, a gente precisa distinguir isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que conteúdos que são emergentes, por exemplo, não estava previsto no planejamento de nenhum professor o debate ou a discussão sobre a guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, não é verdade? Então, é um tema emergente. Ele não é contingente, ele é emergente. Por quê? Porque há uma necessidade social,
política do aluno conhecer aquilo que está acontecendo no mundo e como que isso pode nos afetar aqui no Brasil. Portanto, a resposta certa é a letra C. Gente, eu espero ter ajudado vocês na compreensão dessas respostas. Um grande beijo e estamos aí torcendo pelo resultado das redações, né? Das questões dissertativas. Tenho certeza que vocês se sairão muito bem. Beijo no coração de vocês. Até mais.